Gente querida, alô Rio de Janeiro, alô Brasil, deixa eu acertar aqui a câmera. Esse é aquilo que a gente pode chamar de self-made programs. Não tem o self-made mesmo? Pois é, esse é o self-made program, né? É a maneira que a gente encontrou para fazer programa pela internet, que é da maior importância. A internet é, na realidade, penso, o presente, né? Eu quero agradecer logo aqui na abertura, dizer uma coisa que eu esqueci de dizer ontem. A cada dia agora eu estou passando cenas, de cidades brasileiras. Então já tivemos o Rio de Janeiro, já tivemos a minha querida Cruzeiro em São Paulo, cidade do interior também, já tivemos Juiz de Fora em Minas Gerais, ontem foi Curitiba. Se você tiver a oportunidade de ver o programa de ontem, que está no YouTube, que também está no Face, você vai ver que foi Curitiba. E hoje a gente homenageou a nossa querida Belo Horizonte, daquela primaiada que eu tenho em Belo Horizonte. Um abraço para o Eduardo Grandinetti, né? Para a Selma Grandinetti, para a Mônica Grandinetti. Gente, é muita gente. A Zuleika Grandinetti, enfim, nosso carinho, nosso abraço para a bela capital mineira. E a gente vai pretender fazer isso porque a gente tem recebido muita informação de vários logradouros do Brasil. Então isso tem sido extremamente importante para a gente. A gente ainda vai passar outras cidades, com certeza, também do interior. Então a cada dia, logo na abertura, você vai ver isso. Muito bem, também na abertura do programa do dia de hoje, eu queria agradecer ao site radiodeverdade.com. O radiodeverdade.com está a cada dia retransmitindo o nosso programa através do compartilhamento. Então, um abraço ao Sérgio Solon Santos e também ao Michel Menai. Muito obrigado aí pelo compartilhamento. E outra importante participação é da Rádio Felicidade FM.com. radiofelicidade.com, fm.com, felicidadefm.com. Um abraço para o Balesteiros e para todo o pessoal de lá. Eles estão fazendo uma coisa interessante. Eles estão gravando o áudio do meu programa e passando o programa à meia-noite. Então, à meia-noite, é só você botar na internet, se quiser, Felicidade, radiofelicidadefm.com, e você vai ouvir o nosso programa da maneira mais tradicional, que é a maneira do rádio. Então, minha gente, é isso. Cada vez mais se multiplicam aquelas emissoras que eventualmente estão nos retransmitindo e a gente fica muito feliz, mas muito feliz mesmo. Olha, falando sério, eu estava pensando, eu lembrei agora do show da nossa querida Tânia Malheiros, que eu tive a oportunidade de ir ontem com a jornalista Samira, minha mulher. Nós fomos lá, encontramos alguns amigos da Confraria dos Amigos do Rádio, lá estava Fernando Pereira, lá estava Olenka Faccioli, a Fernanda Faccioli, que é filha da Olenka, estava também o Osmar Dubrec e o nosso querido Haroldo Barros. Olha, o Carlos Cola, claro, o Carlos Cola, o grande compositor da música popular brasileira, aliás, que fez muito sucesso no Ratinho, né? Quero mandar um abraço para o Ratinho lá em Sampa, e recentemente, na semana agora que está findando, o Carlos Cola, se não me falha a memória, na quarta-feira à noite, fez muito sucesso. Um alô para o Oscar Berro. Oscar, você não sabe quem está aqui hoje, Oscar? Hoje nós temos aqui duas presenças maravilhosas
que eu agora vou passar a cumprimentar, sabe? Porque daqui a pouco vai ter a sala de visitas. Olha, nós temos primeiramente o nosso professor e mestre Isaías Nascimento, presidente do Instituto Mais Memória. Muito bom dia, Isaías. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia, queridos amigos do Facebook, do YouTube. É um prazer renovado estar contigo aqui, Fernando. Ô, rapaz, o prazer é todo meu. E nós temos um ilustre médico, nosso querido Pedro Cirilo, anestesista. Doutor Pedro, muito bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio, professor Isaías. Uma sexta-feira linda e maravilhosa, começando, estando aqui junto de você e desse programa. Bom dia, família Fernando Sérgio, que estão nos vendo. Muito obrigado. E o nosso querido Pedro Cirilo é médico anestesista, mas é uma pessoa ativamente do ponto de vista, diria eu, até da política, né? É uma pessoa preocupada com as situações de vida que nós todos estamos, e a gente vai conversar sobre ele e coisas daqui a pouquinho. Agora, você sabe, eu estava paquerando ontem algumas emissoras de rádio, aquelas emissoras que têm imagem. E ainda há pouco, olhando o chamado feed de notícias, ou seja, a página inicial do Facebook, eu estava vendo uma ou outra transmissão ao vivo do rádio. E eu quero dar uma colaboração para os nossos queridos radialistas, notadamente diretores do rádio. O rádio está precisando uma revitalização, né? O rádio está precisando se adequar aos novos momentos e estão tentando isso das mais diversas maneiras. Inclusive, uma das tentativas é evidente através da imagem, não é? Só que o rádio tem uma programação que nem toda ela pode ser através da imagem, porque tem os comerciais gravados que não estão preparados para ser apresentados como são apresentados na televisão. Mas a saída para isso, penso, é, na verdade, algum aplicativo que possa acompanhar a fala, e já existe isso. Há muitos anos atrás, na emissora que eu cheguei a trabalhar, colocaram câmeras no estúdio, e essas câmeras teriam tido a particularidade de se mover através da voz. Então, por exemplo, se eu estou falando, focaliza em mim. Se é o Pedro Cirilo ou se é o Isaías que vai falar, focaliza no Isaías. Então, era um aplicativo que elimina a possibilidade do cameraman. É ruim para quem é cameraman, mas bom para o empresário que eventualmente não quer gastar muito dinheiro. Mas, por qualquer motivo que eu não sei qual é, ou talvez por ausência de conhecimento, aquelas câmeras, elas não se moveram, elas não faziam nada, e ficava aqui aquele quadro parado, né? Aquele quadro parado que, convenhamos, só pode ser relativamente engraçado quando tem alguém falando alguma coisa de interesse. No momento que para de falar, não tem sentido. E a outra coisa que eu tenho observado é a coisa do microfone. Gente, com todo respeito, a gente vai continuar no rádio ainda usando aqueles microfones maior que essa caixa de som que está aqui? É um negócio louco. Por quê? Porque o centro focaliza, vai aparecer o comunicador ou vai aparecer o entrevistado, né? Aí o que você vê é o microfone. Quer dizer, hoje em dia, você está vendo algum microfone na minha transmissão? Não está vendo. Você sabe que o áudio é bom. Então não há a necessidade do microfone aparente. Ele pode ser o microfone embutido, isso pode. Agora, o microfone aparente só era bom nessa época do rádio. Esse tipo de microfone que nós usamos, vou até mostrar aqui nessa foto que você está careca de saber. Olha só, olha o tamanho disso, né? E não é um dos maiores, não. Então é evidente que isso aí atrapalha a audiência no dia de hoje. Porque, olha, prestem bastante atenção, senhores empresários de rádio, prestem bastante atenção. Não há necessidade de você ter câmeras demais para fazer programa, e não há necessidade de você ter microfones aparentes. Até porque existem grandes técnicos que podem dar a qualidade devida. Agora, mudando um pouco de assunto, minha gente querida, eu não falei na Tânia Malheiros, eu acho que eu coloquei aqui no computador, deixa eu dar uma conferida aqui, eu acho que eu coloquei a Tânia aqui, ela fez muito sucesso ontem no show do Cariocando. Eu quero mandar um abraço ao Paulo Marinho, que me recebeu muito bem lá no Cariocando, ao Pinheiro Guimarães, da Universidade de Pinheiro Guimarães, que é o proprietário da casa do Cariocando na Silveira Martins. E foi um show muito bonito, nós gostamos muito, e eu faço questão de mostrar para vocês agora a nossa querida cantora, a Tânia Malheiros, né, que
é uma moça muito talentosa e que ontem, minha gente querida, fez muito sucesso, realmente muito sucesso. E nós vamos então à música Deixa Eu Me Benzer. Dito seja o amor que eu plantei, feito que adubei com ilusões, sem ressentimentos, até porque semeando esperança, eu vi nascer o que transformou meu viver, a de alegria e prazer. A verdade, deixa eu me dizer, foi uma felicidade. Eu te conheci quando a gente encontra o que sonhou, descobre as loucuras do amor, vira com certeza algo da paixão. E aí é que se vê de emoções onde a natureza forma turbilhões em nossos corações. Tá vendo que beleza, né? A apresentação da nossa querida amiga, a Tânia Malheiros, que, como disse a vocês, fez muito sucesso no Cariocando no dia de ontem. Mas olha, eu tenho notícias de São Paulo, né? Eu estou abismado com a falta de habilidade do prefeito João Dória em São Paulo. Um negócio absurdo, porque você quer acabar com a Cracolândia no peito, não é possível. Então o que aconteceu? Sua Excelência, através da Secretaria de Assistência Social, meteu o cacete no pessoal que está aí viciado. E arrebentou com tudo, etc. e tal. Houve até bomba de gás lacrimogênio, houve pimenta, e vamos acabar. Não acabaram coisíssima nenhuma. Hoje estão espalhados pela cidade de São Paulo mais de 10 ou 12 logradouros onde os viciados da Cracolândia estão. A Prefeitura informou antes dessa ação de que, na realidade, haveria, digamos assim, condições para poder amparar clinicamente todas as pessoas. E a informação é que não há.
que as clínicas reparadoras por parte da prefeitura estão lotadas, inclusive com ausência de profissionais. Então não se resolve por decreto, se resolve, no meu entendimento, por assistência social. Mas vamos aí, eu quero mandar um abraço também para o Dr. Rubens Teixeira, secretário de Meio Ambiente e também de Conservação. Estivemos juntos na última sexta-feira, quando eu fiz uma palestra motivadora, digamos assim, para os funcionários da Rio Águas, e aproveitar o ensejo para mandar um abraço para aquela turma de lá, não é? Para o Cláudio, para o Gonzaga, também para o Marco Antônio Duarte, que trabalhou comigo durante muito tempo. Enfim, na medida do possível, vou lembrando os nomes. Eu fui muito bem recebido. Um grande abraço a todos. Mas agora chegamos ao momento da palavra amiga. E nesse momento da palavra amiga, chega aí a Samira Valente, que vai trazer para nós aquela participação. Deixa eu contar para vocês como é que surgiu isso, né? Eu gosto de repetir, foi uma época muito interessante da minha vida profissional. Naquela época eu estava no SBT, apresentava o Noticiário. Gente, olha, talvez você nem tenha nascido nessa época. Foi nos anos 80. E aí apareceu o Péricles Leal, que foi um grande diretor de rádio, e me convidou, falou: Fernando, deixa o SBT, vem trabalhar, nós vou transformar a Rádio Guanabara em Rádio Bandeirantes. Aí eu falei: olha, mas quem é que vai? Eu falei: não, quem é que vai? Não, vai o Haroldo de Andrade, pai, né? O Haroldinho, abraço, filho. Vai o Haroldo de Andrade, vai o Paulo Lopes, né, também, e quem mais? O Antônio Carlos Bianchini. E eu gostaria que você fizesse o horário de 4 às 7 da noite. Falei: bom, tá, fui eu fazer o horário de 4 às 7, foi uma rádio, foi a transformação da Rádio Guanabara em Rádio Bandeirantes, que hoje faz muito sucesso com o Ricardo Boechat e tantos outros, né? Mas aquela época de transformação, por assim dizer, infelizmente durou um ano só, porque a publicidade não acompanhou os grandes salários que foram oferecidos, e aí um ano depois a rádio continuava Bandeirantes, mas sem a nossa presença, sem a presença de todos os comunicadores. E foi nessa época que, no primeiro mês, o nosso Péricles Leal havia colocado uma radionovela às 6 horas. Meu programa era de 4 às 6, e às 6 horas, de 6 às 7, tinha uma radionovela. E não deu resultado. O Júlio Lousada continuava bombando na Tupi com a Ave Maria. Aí ele chegou para mim, ele e o Eduardo Andros, a quem eu quero mandar um grande abraço. Os dois chegaram: Fernando, o que a gente pode fazer? Eu falei: o que a gente pode fazer? O que é muito comum em rádio. Em rádio, as pessoas que acompanham o comunicador quase sempre pedem algum tipo de opinião sobre a vida das pessoas. Então vamos fazer a palavra amiga. A palavra amiga é isso, sem a pretensão de ser conselho. A pessoa pede uma opinião, você estando fora do problema, você dá a opinião, e em dando a opinião, de repente a pessoa tem ali uma saída ou não, né? Se ela não gostar da opinião, não tem saída, e a gente fecha o quadro, como havia a oração da Ave Maria na Tupi, a gente fecha o quadro com a prece de Cáritas, seguida do Pai Nosso. E aí ele gostou da ideia, nós fizemos isso, e desde então até hoje no rádio a gente tem feito isso. O resultado disso foi um livro, né? Esse livro, Vida e Sucesso, de minha autoria, que hoje até está esgotado nas vendas, mas esse livro trouxe uma série de ouvintes, né, que pediam opiniões, e a conversa da gente através desse momento opinativo. Então nós vamos agora a mais um ouvinte que pede uma opinião, e vamos passando agora para a Samira Valente. Samira, nós já nos cumprimentamos ali, não? Bom dia para os nossos ouvintes, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Muito bem. Samira Valente, qual é o papo de hoje? Fernando, estou iniciando minha vida profissional e gostaria de alguns conselhos da sua parte. Pois é, olha, conselho é um negócio que, se fosse bom, a maioria vendia, né? Mas a gente pode dar opinião, como eu te falei. A vida profissional, ela tem que ter seriedade. Eu vou te contar uma história que até hoje é a mesma coisa que eu penso na minha vida. Eu tinha 12 anos de idade, estava no 2º ano ginásio, na Academia de Comércio, em Minas Gerais, e era um aluno mediano. A Academia de Comércio, que é o Colégio Cristo Redentor, que hoje é faculdade também. Hoje você entra no primário, vai até a formatura do 3º grau, e é um colégio de padres, né? E naquela época só tinha homens na Academia de Comércio.
Tanto é que quando aparecia uma menina, a gente ficava desesperado para ver, porque só dava homem. A minha sala tinha uns 40 alunos. Alô, Gilson Dimas, abraço. Alô, Sildinei Peracini do Amaral, um abraço, né? E foi todo mundo dessa época, mais ou menos. E eu confesso a vocês, então eu era um aluno mediano, ou seja, eu estudava para passar, era só isso. E de repente, mas eu sempre tive a facilidade de escrever, porque eu sempre li muito. E a leitura é muito importante para você escrever, né? E consequentemente surgiu um concurso, de repente uma editora do Rio de Janeiro levou lá para os milhares de estudantes da Academia de Comércio um tema, né? E esse tema você faria uma redação a livre prazer, com livre título, e eventualmente você ganharia, eu não me lembro mais o que era, só sei que eu ganhei uma medalha. E o que acontece? Eu fiz uma redação sobre honestidade profissional. Até hoje eu penso isso, sabe? Então, qual é a maneira de você se dar bem na profissão? Penso usando honestidade. Ou seja, exatamente o contrário que esses pilantras, a exemplo do seu Sérgio Cabral, fizeram com relação ao Rio de Janeiro. E outros tantos que serão achados por aí. Então, o importante é, se você quer desenvolver uma carreira com talento, com assiduidade é muito importante, mas sobretudo com honestidade profissional. Tá bom, amigo? Um abraço grande para você, muito obrigado aí pela sua confiança, e os outros que estão já mandando recados pela internet só precisam me dizer se eu devo ou não devo falar o nome de vocês, né? Porque é importante você, olha, Fernando, eu estou passando um problema, você pode fazer isso com um pseudônimo, né? Você pode mandar com um pseudônimo. Ou então, não quero que diga meu nome, então não dizemos o nome. Abraço para Lohane Martins, jornalista da Veiga de Almeida. Lohane tem participado aqui com o nosso programa e já participava há 8 anos atrás da sala de visitas que nós resgatamos, né? Abraço para Luísio Pontes também, para Monique Cervantes, para o João Castro de Almeida Figueroa, para a Natasha Pinto, lá em Belo Horizonte. Está feliz que a gente mostrou um pouco da terra mineira. Valeu, querida, um abraço grande para você. E agora, gente, é aquele momento que a gente precisa ter toda a concentração do mundo, porque não custa nada, num mundo tão conturbado como esse, da gente pedir a bênção a quem pode abençoar, não é mesmo? Vamos lá, então. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir
a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem. Vamos todos rezar a prece de Cáritas. Agora, e depois a oração ecumênica. Não precisa mais. Que um dia A gente agradece, não precisa mais. Agora está na hora de eu chamar para você para um quadro muito interessante, que é do Manuel Tamancas, meu querido amigo Luizinho Campos, que estará com a gente na próxima sexta-feira. O Luizinho lançou no YouTube o Manuel Tamancas. E é algo muito interessante, porque ele é um grande humorista, é um grande produtor, é um dos melhores produtores do rádio brasileiro. Para você acessar o canal do Luizinho, basta você colocar... Eu, por exemplo, sempre que posso, vou no canal do Luizinho. Você também pode ir no canal do Luizinho, não é isso? Alô, Luizinho Campos, vou entrar no seu canal. Pois é, e esse canal do YouTube, você bota lá youtube.com e bota Tás Lá, porque é a forma que o português tem de atender o telefone. Eu estava lá em Portugal e sempre ria muito disso, porque não é o nosso hábito, né? O cara, Tás lá, Tás lá. Então vamos ver um quadro do nosso querido Luizinho Campos, Tás Lá com Manuel Tamancas. Oh, cachorro, você não quer estar bonito? Ah, faz uma plástica pra ver como é que fica. Eu posso ficar com ele, irmãozinho, joguinho aqui pelo lado. Tem que botar no lugar pra ele, não. Tá lá? Ô, Joaquim, como é que tu está? Tudo bem, meu irmãozinho querido? Ah, aqui no Brasil tá uma maravilha. E atenção, interrompemos a fala do Tamancas para o pronunciamento exclusivo do maior comentarista político desse país, Dr. Arnoldo Jaburu. Doutor Jaburu, afinal de contas o povo quer saber, o Temer renuncia ou não renuncia? Muito boa pergunta, meu político repórter, é verdade. Meu povo e minha pova, vivemos uma situação tão buceclitante que nem a estrogonífica situação pós-técnica que vivemos, tão inoxidável, haverá de desacerismo constantinopolitanizar essa situação furicolenta em que o nosso país se encontra nesse momento. Essa é que é a grande verdade, porque eu não estou aqui para falar mentira. Perguntar-me-ão, há uma saída? Ah! Qual a saída? Ora, meus amigos, frigorificamente falando, não serão as temerelâncias com a coalha grande e tão carrapastadas que haverão de girar toda a ignóbia situação buceclitante que afeta esse país tão ignóbil, cheio de furiculose nacional. A verdade é, por falar nisso, queria aproveitar a oportunidade para dizer que eu estava andando na rua agora mais cedo e eu encontrei uma mala perdida. Alguém sabe quem é o dono? Porque só tem um detalhe. Ela tá vazia. Eu acho que o que estava aqui dentro tiraram. Mas ela serve para botar mais. Entende? E nós, os brasileiros, dizem que o ouro choveu. Pois
Pois é, minha gente, está vendo? Esse é o nosso querido Manel Tamancas, agora também com outros personagens que estão sendo agregados ao nosso querido Luizinho Campos. Olha, a Marilda pergunta quem são os rapazes bonitos daqui. Deixa eu dar uma de pai babão. Esses são os meus 5 filhos, entendeu? Então, vou apresentá-los para vocês. E se alguém tiver alguma diferença comigo, por favor, procure um dos 5, porque pelo menos 2 são mestres de jiu-jitsu, né? E o... Bom, deixa pra lá. Ai, Jesus. Ora, pai. Chegamos então à nossa sala de visitas. O Samir apresenta os nossos convidados, eu já os cumprimentei, mas você não. Então, quem nós temos aqui na sala de visitas hoje, querida? O professor Isaías. Olha só a figura. Professor Isaías Nascimento, grande colaborador do nosso programa, não é? Membro secretário eterno da Confraria dos Amigos do Rádio. Presidente do Mais Memória. Né? Presidente do Mais Memória. Né? E quem mais? Doutor Pedro Cirilo. Pedro Cirilo. Anestesista, outro talento, nosso querido amigo, que prazer recebê-los aqui. Mas eu vou começar então com o Pedro Cirilo, né, que é a primeira vez que ele vem aqui ao programa, embora a gente já conviva há muitos e muitos anos como amigos. Ô Pedro, como é que você vê esse momento, querido, que o Brasil está atravessando, em particular o Rio de Janeiro? Fernando, antes de mais nada, você colocar a nossa imagem, depois de colocar aqueles 5 gatões que estão lá, entendeu? Aí a nossa você é um gatão, são gatões, são gatosos. São gatosos, mais idosos do que gatos, entendeu? Mas muito preocupante. A nossa situação é cada vez mais de medo, entendeu? Eu acho que o que está acontecendo diariamente, principalmente no nosso Rio de Janeiro, é assustador. Hoje, os nossos, vamos dizer assim, os nossos provocadores, eles vão para todas as, vamos dizer, manifestações com o intuito de tumultuar, e os assaltantes, eles deixaram os morros, deixaram as favelas e vieram para o asfalto. Hoje é shopping, hoje é túnel, são os ônibus, são as praias, entendeu? Você vê que eles estão totalmente orquestrados para tumultuar em enfrentamento muito grande. A nossa polícia mal aparelhada, entendeu? Provavelmente pelos salários atrasados, pelo armamento que hoje fica muito inferior, entendeu? Ao que os ladrões vêm para a rua, que é tudo não é mais pistolinha, não é mais revólver, não é tudo metralhadora, tudo. Então aquilo é assustador, entendeu? Nós tivemos agora semana aquele roubo de carga de cigarros, entendeu? Tu vê aquelas cenas, parece coisa de faroeste, entendeu? As coisas todas. Nós estamos assustados, nós estamos preocupados. Eu acho que merece uma ação mais contundente, um enfrentamento maior, entendeu? A inteligência tem que melhorar. Hoje nós temos medo de sair para a rua e isso reflete no comércio, entendeu? Hoje nós temos, aqui na nossa Tijuca, você entra pelas ruas, aqui pelas vizinhanças, o que tem de restaurante fechando, o que tem de comércio, os nossos shoppings, que era a nossa segurança para hoje nós temos medo. Você viu ontem o Barra Shopping foi assaltado? Exatamente, o Barra Shopping, parece também ontem à noite no túnel Marcelo Alencar, teve um outro arrastão, teve qualquer coisa. Então hoje você não tem onde você vai, você tem que estar preocupado. É muito assustador. É verdade. Ô Isaías, ontem eu voltei para casa de táxi, né? E o José era meu ouvinte, inclusive, na época da Rádio Tupi, fiquei conhecendo, fiquei muito feliz, me disse que ele estava dirigindo outro dia e o que aconteceu? Um desses carros luxuosos, porque antigamente bandido usava carro vagabundo, agora não, rouba um carro luxuoso, tipo esse mais luxuoso que tem tipo caminhonete, parou, desceram 4 pessoas e limparam todo mundo, em plena via pública. O que você tem a dizer a respeito, até para as nossas autoridades, que tem gente ouvindo a gente, Fernando, e queridos espectadores, o que a gente está vivendo, Fernando, é um reflexo do comando do país. Um presidente enfraquecido por essas questões todas relacionadas com as denúncias contra ele, contra a equipe dele. Um governador do estado também bastante enfraquecido por questões conjunturais, econômicas, financeiras do estado e com uma gestão que está muito aquém da expectativa da população. Então, o Brasil e o Rio de Janeiro, em particular, estão num momento muito difícil de convivência social. A questão econômica que o Dr. Pedro Cirilo já acentuou, um alto desemprego,
um cuidado pouco expressivo com os nossos jovens. Nossos jovens chegam aos seus 14, 15, 16 anos sem expectativa de futuro. O ensino para esses jovens em particular está muito debilitado. Nós temos um bom ensino na primeira faixa, que vai da creche até o antigo ginasial. Isso o Brasil recuperou, colocou essas crianças nas escolas. Nós não temos problema nem de vaga. Às vezes temos um problema de organizar as matrículas, etc. Mas na questão dos jovens, nós temos uma dívida social imensa, porque quando esses jovens chegam nessa faixa etária, eles têm que fazer o seu ensino regulado, Samira, mas ter imediatamente uma profissão, porque eles têm que exercer naquela faixa pós-adolescência um trabalho. E o Brasil tem que se preocupar com esses jovens, porque a gente não pode deixar esses jovens à mercê de um futuro incerto. Nós temos que direcionar essas crianças e a determinadas profissões, doutor Pedro Cirilo, que não sejam aquelas que a classe média alta tem oportunidade. Não é todo mundo pode ser advogado, pode ser médico, pode ser professor, mas podem ser técnicos profissionais, trabalhar nas indústrias, trabalhar no comércio, trabalhar em serviços, em turismo. Então nós temos uma vocação imensa, um país continental, mas estamos esquecendo de fazer esse investimento nas escolas técnicas. Você veja bem que os professores em greve, 4 meses, salários atrasados. Muitos professores das escolas técnicas do Rio de Janeiro não receberam o 13º salário. É um clima horrível para se trabalhar nesse ambiente. Então, a minha grande preocupação com esse quadro que acentuou o Dr. Pedro Cirilo, e que você na sua intervenção inicial também colocou, é que a gente tem que se preocupar agora. É o seguinte: nós estamos num momento difícil, mas nós não podemos nos acomodar, temos que ter saída, e eu penso muito com a visão do ex-ministro Aires Brito, né? O Brasil já avançou muito, a gente não pode ficar olhando no retrovisor, a gente tem que olhar para frente, e olhando para frente a gente tem que buscar a solução. Agora, Pedro Cirilo, o ministro Meirelles, recentemente em São Paulo, falando para uma plateia de investidores e de profissionais, tentou manter o otimismo, apesar das graves denúncias dos irmãos Batista, né? Os donos da GPS, não é isso? Como é que é o nome do negócio? JPS. GPS é a localização minha, que eu não me achei até agora. Mas então é aquela história. E ele dizia: não, nós não vamos deixar de fazer economicamente o que devemos fazer, apesar dos problemas governamentais. Está certo, está errado, ou foi tapar o sol com a peneira? Ô, Fernando, no momento mais se aplica, se lembra no nosso programa anterior, dizia: cala a boca, Batista. Isso. Entendeu? Aquilo ali sabia que nós temos o Ike, que é Batista, e temos a família do JBS, que é Batista, que causaram problemas seríssimos, entendeu? E o que me deixa mais estarrecido é que todas essas denúncias do grupo do JBS, eles agora saíram do país como se nada tivesse feito. E não serão punidos. Não, isso que eu estou dizendo. Levaram o iate, levaram a família, levaram o avião. O avião não, é o avião mais caro particular que existe. É o avião deles para 20 pessoas, entendeu? É quase um Boeing, entendeu? E eles saíram daqui como se fossem os heróis, depois de tudo que foi feito do estrago. E são pessoas com má fé, porque eles lucraram com aquilo que foi dito e estão lucrando agora porque as ações outra vez. Então eles venderam as ações quando estavam em alta, compraram dólar quando estava em baixa e lucraram tanto nas ações e saíram daqui como se fossem os heróis, entendeu? Então eu acho que o Supremo ele tem que revogar tudo aquilo que foi feito. Em relação ao Meirelles, ele é o ministro mais forte, é o braço direito do Temer, é papel dele dizer que nós estamos caminhando, que o mercado está melhorando, que o emprego está voltando e tudo. E só queria fazer um esclarecimento. Hoje nós estamos aqui, foi citado já pelo último IBGE, que nós temos aí 14 milhões de desempregados, né? Isso tem que lembrar também que o programa do primeiro emprego não existe. Então, além do desempregado, aquele que está sonhando, tirou sua carteira profissional para conseguir o primeiro emprego, também não consegue. Então, nós temos aqueles que estavam empregados e ficaram desempregados, mas nós temos também aqueles que estão pessimistas, que não conseguem o primeiro emprego. No momento que o país está,
você não consegue o primeiro emprego. Então você tem que somar também que isso aumenta muito a dificuldade de uma família, porque você às vezes tem 2, 3 filhos naquela faixa de 18 a 20 anos, que está sonhando com o primeiro emprego, seja ele qual for, mas ele está sonhando com a carteira assinada. Tem o dinheirinho até dele, que né? para aposentar, você quanto antes assinar a carteira agora é melhor, né? E você não tem essa perspectiva, o nosso horizonte está muito difícil. O papel do Meirelles é esse mesmo, dizer que vai melhorar, que tem que... só faltava ele chegar de notar ruim e vamos embora, não sei o quê. Ele é um ministro mais forte, é um ministro que leva as mensagens para todas, vamos dizer assim, nossos empresários, para todos os nossos, para a nossa população. Mas é muito difícil o nosso momento atual, é muito difícil, entendeu? Eu acho que isso, agora em junho, quando o TSE resolveu o problema, for julgar, né, a chapa Temer e Dilma, eu acho que é o que vai acabar decidindo. Eu acho que tudo que está acontecendo agora vai terminar no processo do Tribunal Superior Eleitoral. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, o Isaías, ele pode perfeitamente cassar essa chapa. Aí, nesse caso, assume, né, interinamente o Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara Federal, por 3 meses, e a partir daí se faz uma eleição indireta. Essa perspectiva é boa ou desesperadora? Fernando, a gente vai experimentar essa situação a partir do dia 6 de junho. Isso. Ocorrerá esse julgamento do TSE. Nesse momento, parece que o presidente Temer tem a maioria, mas isso é uma questão conjuntural, pode ocorrer qualquer tipo de mudança, e aí a chapa sofrer a cassação a partir de junho, e teria um período legal, assumiria o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e ele teria um prazo ali para que ocorresse essa eleição via Congresso Nacional. Os 81 deputados e os 513 deputados federais, os 81 senadores, fariam a eleição, podendo concorrer qualquer brasileiro que tenha 35 anos de idade e que não tenha ficha suja nesse momento, né? Então já começa a aparecer uma série de nomes. Mas isso agora não, né? Já isso... imediatamente pode... Porque não é agora a eleição indireta, porque já se passou 2 anos da eleição da chapa? Exatamente. Parece que não há muita possibilidade da eleição direta agora. Não, é indireta. Indireta. É indireta. Mas qualquer brasileiro pode Qualquer concorrer? brasileiro. O Fernando Sérgio. Não, muito obrigado. Vindo. Não tenho essa competência nem esse vai lá no sacrifício. Congresso Nacional, apresenta suas credenciais, se inscreve para ser candidato a presidente da República, tem que estar afiliado por algum partido, quer dizer, é uma condição sine qua non, né? E a partir dali vai disputar no conjunto daqueles deputados e senadores. Quer dizer, claro que eles vão, entre si, elegê-los, ou eleger um deles. Tanto claro. é que já começa a aparecer nomes alternativos dentro do Congresso Nacional que não tenham ficha suja, que tenham o respaldo dos empresários, que tenham uma vida ilibada, né? E nesse caso são poucos. São poucos. Então eu poderia te dizer hoje, e para esse público que nos está assistindo, por exemplo, nós temos uns 5 nomes no Congresso Nacional que se enquadrariam nessa situação. Falam até no Tasso Gereissati. Esse é o número 1. Por que ele é o número 1? Ele é um empresário extremamente vitorioso do Ceará. Ele é um político ficha limpa. Ele pertence a um dos 3 partidos hegemônicos do Congresso Nacional. O outro nome chama-se professor Cristóvão Buarque. Ele é um senador, grande educador. Ele é um senador por Brasília. Tem um terceiro nome correndo por fora, mas que tem que ter um certo cuidado com o nome dele, não um cuidado assim, mas uma atenção. É o deputado federal Miro Teixeira, do Rio de Janeiro. Ele vem a ser o deputado decano da Câmara dos Deputados. É um dos homens que mais entende de política em Brasília. Saindo dos parlamentares, você tem o ex-ministro STF, Nelson Jobim, que é uma pessoa que já foi ministro, já foi deputado, foi aquele deputado federal que fez toda a relatoria da Câmara da Constituição de 88. Então você tem alguns nomes que têm que estar muito libertos de corrupção, dessas delações, quer dizer, para que faça aí sim a transição de 1 ano e 3 meses e prepare as eleições diretas para 2018. Pois é, Samira, porque na verdade eu acho que
a gente tem que voltar a impressionar os investidores estrangeiros. Não é? A gente depende do comércio, essa coisa toda. E ter gente honesta, porque hoje, há pouco tempo atrás, eu fiquei sabendo, o Jô Soares entrevistou um cidadão, não me lembro o nome dele, mas na verdade esse cidadão é doutor em teologia e doutor em arqueologia, um rapaz relativamente novo, morando muito tempo nos Estados Unidos. Ele chegou, vinha fazer uma palestra aqui no Rio de Janeiro e falou com o Jô. Eu vi isso no YouTube, que o Jô não está mais no ar. Eu vi, já é uma entrevista que talvez eu não possa precisar a data, mas disse o seguinte: olha, Jô, eu estou apavorado, estou em São Paulo, vou amanhã fazer uma palestra no Rio de Janeiro. E você sabe qual é a imagem que se tem do Rio de Janeiro hoje nos Estados Unidos? Falava esse cidadão. É a imagem de um país em guerra, de uma cidade em guerra. Como é que modifica isso? Só com ações muito sérias, né? Conforme os nossos convidados de hoje já falaram. O Brasil precisa readquirir a seriedade que já tinha em outros tempos. Precisa de ações mais efetivas, né? Porque, por exemplo, trazer 400 policiais para cá não existe por causa do tamanho do Rio de Janeiro. É um problema que não é restrito ao Rio de Janeiro, é restrito às grandes capitais, só que o foco está muito no Rio de Janeiro, porque está difícil. Você sabe que porque não tem salário, né? Não tem salário. É só para dar um exemplo, graças a Deus que eu tenho a Casa Estúdio, que é a nossa produtora, né? E eu tenho a FS Produções, que é pequenina pelo compridora, nós temos, afinal de contas, e a gente tem uma vida estável. Mas eu vou citar o exemplo da imprensa, eu não me canso de dizer, cada vez que eu falo isso as pessoas ficam nervosas do outro lado, mas na verdade hoje nós temos, da emissora em que eu trabalhei, perto de quase 300 profissionais que foram saídos sem receber um tostão e que não recebem, a meu exemplo, desde agosto do ano passado. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não é? Só para dizer os meses em que não estávamos em greve, e mais dois 13º. Então é aquela história, quer dizer, então dessa turma toda, para você ter uma ideia, e você sabe perfeitamente disso, 80% a 90% estão passando privações, dificuldades enormes. E cadê a justiça desse país? Aí vem aquela sabedoria popular, né? Casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Porque quando você não tem dinheiro para botar um leite, pão na mesa, você perde a sua dignidade. E um homem sem dignidade é um homem completamente descrente. Né? Aliás, eu quero agradecer, viu, Samira? Eu quero agradecer mais uma vez, a gente não pode deixar de agradecer, porque através dos sindicatos, Sindicato dos Radialistas, Sindicato dos Jornalistas, o apoiamento foi muito importante. Um alô para aquela turma, para todos, o Leonel, que é o presidente, o nosso querido Francisco Carlos, que também já esteve aqui conosco, o Galdino, né? E também o pessoal lá do Sindicato Jornalista, o Márcio Leal, a Carmen, também a Sônia, né? Que ajudaram. Então, a gente conseguiu, primeiro com o Dorani Tempesta, isso foi espontâneo da parte dele, não fomos nós que conseguimos, 250 cestas básicas, que ao chegar na rádio foram proibidas de descer na rádio. E essas cestas básicas foram colocadas na Igreja Santa Edivise, mas as pessoas foram lá pegar. E depois o Rafael Guedes, aí foi um trabalho de amizade do Rafael para comigo e para conosco, da LBV, que conseguiu outras 100 cestas básicas. Então a gente, meu caro Pedro Cirilo, a gente transporta isso para os servidores estaduais que estão também sem receber ou recebendo com muito atraso, para os cantores e artistas do Teatro Municipal. Quer dizer, é difícil, né, manter a segurança. Para os policiais, como você disse, quer dizer, é preciso urgente que se faça alguma coisa ou não? Fernando, eu acho que essas medidas que estão sendo tomadas na Alerj, em termos de aprovação da alíquota da Previdência, em relação à privatização da SEDAI, está tudo amarrado com o governo federal, para que o governo federal libere o Estado em deixar de pagar durante 3 anos, me parece, entendeu? O que deve, os empréstimos que foram feitos, e que o governo federal não faça mais arresto em relação às arrecadações que o Estado
arrecada e o governo federal vai lá e confisca, né? Isso também está sendo feito pelos tribunais de justiça, a LERJ mesmo está sendo feito, que cada um quer o seu quinhão, cada um quer o seu percentual. Isso é muito ruim para o Estado. Eu acho que se o Estado está tomando essas atitudes, todos esses poderes constituídos, eles têm que participar de alguma maneira, entendeu? Não pode a Assembleia priorizar o salário dos deputados, de todos os servidores, que ganham muito bem, estão com o salário em dia, em função dessa gama de funcionários públicos, principalmente os aposentados. Os aposentados já ganham muito mal, e 60%, 50% do que eles ganham vão para remédios, entendeu? Vão para pagar, se puderem, um plano de saúde. Ou coisa. Se puderem. Se puderem, porque hoje... É tudo muito caro. Você sabe qual é o percentual, o número de planos de saúde que se perderam nesse primeiro trimestre? Quase 800 mil pessoas perderam o plano de saúde, ou porque ficaram desempregados e não conseguem pagar, ou porque ficando desempregados perderam o plano de saúde da empresa. No outro dia, na Casa de São José, onde eu vou lá diariamente, a porta de entrada, que é a recepção dos pacientes que vão ficar internados, tinham 2 pacientes para internar, e o terceiro andar estava vazio por falta de paciente. Tu vê que a repercussão, ela atinge um leque muito grande. Se nós formos ver setorialmente os problemas que cada um está passando, isso daqui é muito grande, tem muitas coisas que nós não temos conhecimento, mas a situação é muito crítica, entendeu? Eu acho que com essas votações que tiveram na Assembleia e com, vamos dizer assim, ainda com a influência que o Pezão tem com o governo federal, nós daqui a 2, 3 meses, isso é a médio prazo, nós vamos conseguir respirar. Mas, até porque, por medidas provisórias, eles aprovaram que tudo que for colocado em prática no aumento da alíquota é após os salários e todos os deveres do governo federal em relação ao funcionário público estiverem em dia. Então só vão poder me passar da alíquota de 11% para 14% a partir do que meu salário, meu 13º estiver tudo em dia, entendeu? Aí vão aumentar o percentual do desconto. Então isso daí foi já feito, vamos dizer assim, um avanço. Agora, só a prática e só o dia, cada dia é uma vitória. E vamos aguardar. Mas está muito difícil, entendeu? Tu vê na Tijuca o que nós temos aí, lá no Leblon, na Dias Ferreira. Saltaram o apartamento do governador. Por sorte estava vazio, né? Senão... Não, o curioso é que estava vazio, teriam roubado alguma coisa, parece que recuperaram alguma coisa, mas perderam o pendrive. Esse pendrive vamos ver o que vai dar, né? Eu gostaria de saber, meu caro Isaías, o que estava nesse pendrive. Fernando Sérgio, é uma situação difícil. Torcer para a recuperação de saúde desse senhor governador, teve uma doença muito séria. É verdade. Mas não sou otimista com o governo dele. Um governante que governou uma cidade de 25 mil habitantes lá em Piraí, deu um salto muito alto na carreira para governar um estado de 10 milhões. Está me parecendo que é um sujeito provinciano, descabido e sem a essência do estadista. Mas eu não quero falar muito desse sujeito. Eu quero hoje lembrar aqui um pouquinho dos fatos históricos, Fernando, se você me permite fazer um parênteses. Por favor. Completa hoje 87 anos de vida o ator e cantor Tony Tornado. Ele nasceu de 26 de maio de 30, num lugar maravilhoso chamado Pontal do Paranapanema. Fica entre Campo de Jordão, lá no alto de São Paulo, né? E Pindamonhangaba, lugar que eu gosto de visitar. Então, um cantor e um ator fabuloso, completando 87 anos hoje. Fosse viva hoje, evidentemente que é mais para elucidar a data de nascimento, Irmã Dulce, uma das pessoas mais fantásticas que viveu na Bahia e estudou em Pernambuco, né? Tem lá o memorial de Irmã Dulce. Irmã Dulce, portanto, há 104 anos nascia na Bahia. E amanhã, Fernando, serão 10 anos de partida de Afonso Soares. Afonso Soares morreu em 27 de maio de 2007. A última vez que estive com ele, tive até a felicidade, Samir e Pedro Cirilo, o Gerardiane faria, e como fez um show lá em Sepitiba,
e a filha do Afonso Soares nos ligou, convidando para que antes do show passássemos lá na casa do Afonso Soares, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente naquela oportunidade, só registrar. Nós fomos colegas do Afonso na Rádio Globo, né, Samir? Nos anos 70. Tricolor Ferrenho, que nem o nosso Pedro Cirilo. E também um dos idealizadores da Patrulha da Cidade, né, e de outros programas vitoriosos da rádio. Então, faço essas 3 menções ao aniversário do Tony Tornado amanhã, hoje, o aniversário de nascimento de Irmã Dulce e 10 anos de partida de Afonso Soares, que será amanhã, 10 anos. Muito bem, eu quero parabenizar você pelo Instituto Mais Memória, pelo trabalho excelente que ele faz de recordação, por assim dizer, de todos esses ícones num país que realmente está faltando memória. Fosse eu governador, não tenho essa pretensão, com certeza você seria secretário de Cultura. Meu caro Isaías, e o secretário de Saúde seria o nosso Pedro Cirilo. Né? Então já estou lançando a minha campanha. Claro que é brincadeira. Deixa eu falar um pouquinho do Pedro Cirilo. Pedro Cirilo, muitas das pessoas não conhecem, né, tem uma ligação tanto forte com a saúde, porque é um daqueles meninos lá do subúrbio do Rio de Janeiro que conseguiu quebrar os obstáculos da vida, né? Era muito difícil imaginar, naquela época, que nós ali, nascidos ali naquela região de Cascadura, Piedade, pudesse ser doutor, médico, né? E Pedro Cirilo, sendo um tricolor ferrenho, né? Ele vem assim uma das pessoas mais próximas do Zico, né? Que foram criados juntos, no mesmo quintal, na mesma rua, né? Então essa ligação de Cirilo com o Zico é tão bonita por essa questão da ligação da infância, né, Cirilo? Que vocês tiveram juntos, né? Nós, desde 10 anos de idade, nós temos uma convivência, né? Inclusive o Zico, quando ele pisou no Maracanã pela primeira vez, o retrato da vida dele, quando fizeram uma filmagem, são 2 crianças nos representando, eu e Zico, adentrando ao gramado Maracanã com 11 anos de idade, porque todo sonho de criança, né, é conhecer o Maracanã por dentro. E, então nós tivemos essa oportunidade e isso realmente ele conta na história dele. Só aproveitando então que ele falou de aniversário, eu não posso deixar passar desapercebido que hoje é aniversário do meu genro. Que maravilha! Parabéns, Pedro Rosa! Um neto maravilhoso que é o Lucas, entendeu? Com a minha filha Patrícia Cirilo. Lucas, eu queria dar um beijo. O Lucas já é o nosso futuro confrade, né? Já tenho levado ele lá. Então um dia nós vamos dar uma medalhinha para ele lá. Lembrando que nós temos almoço, né? Então, Pedro Rosa, um beijo para você. Ô Pedro, eu quero agradecer muito a tua presença, espero que você possa vir mais vezes com a gente, porque é muito importante a presença dessas pessoas tão inteligentes e ao mesmo tempo estamos dando a nossa contribuição para a solução dos problemas do país, né? Eu acredito que o espectador, o internauta, que lá de fora esteja nos vendo, percebe pessoas honestas, pessoas lutadoras e pessoas que querem buscar uma condição melhor. Quero agradecer também ao professor Isaías Nascimento, lembrar os 3 livros de minha autoria. Esse aqui é uma obra psicointuída, Só o Amor Constrói, de autoria de Richard Espírito, né? Esse aqui é o Fernando Sérgio, 50 anos de comunicação, e esse aqui é o Vida e Sucesso. O Vida e Sucesso tem uma particularidade, que eu sempre coloquei, antes da resposta da pergunta do ouvinte, coloquei uma frase famosa de pessoas importantes, não é? Por quê? Para me dar um pouco de respaldo também. Eu confesso a vocês que eu queria ler uma frase aqui do presidente Roosevelt, mas essa frase vai ficar para amanhã, sabe por quê? Porque tem dia que eu faço para segunda-feira, sábado, domingo não tem o programa. Tem dia que eu faço programa com óculos, tem dia que eu faço sem óculos. E hoje eu estou fazendo sem óculos, e aqui essa letra é muito pequenininha. Eu falei, não, então eu vou buscar uma outra coisa que é um pouquinho mais longa, mas que acontece o seguinte, como a minha história não é das mais brilhantes, quando eu escrevi esse livro, 50 anos de comunicação, chegou um momento que acabou a minha história. Então eu tinha que colocar alguns poemas que a gente comete pedindo desculpas a Manuel Bandeira e outros tantos. E eu vou fechar o programa do dia de hoje com um poema que eu particularmente gosto muito, que foi feito há mais de 20 anos atrás por mim, chamado Solidariedade, e que de repente é dedicado a todas as pessoas da terceira idade. Diz o seguinte: já ao quebrado pelo tempo, nada mais esperava a não ser a ida para os campos insólitos do não se sabe onde. Do jovem bonito de outrora, sobravam sonhos e sonhos agora,
e um passante despercebido e velho, capaz de ouvir, em meio à fala perdida, a exaltação da juventude e a intolerância da velhice. Já desprovido da vaidade dos anos idos, pus-me a lembrar o rapaz que fui, de olhos cativantes, voz sensual e ombros largos, ó pretensão, e as muitas mulheres que ao meu caminho se curvaram, ó mentira. Naquela época também, eu julgava ser o jovem do mundo e o mundo dos jovens, e via, num misto de intolerância e pena, os perdidos velhinhos nas praças da vida. Já viveram tudo o que tinham de viver? Era o meu pensamento conformista. Doce ilusão essa minha. Não tinha a experiência de ser velho como hoje sou. E de me olhar no espelho e descobrir, em meio a rugas e brancos cabelos do eterno menino, o mesmo sentimento. Quando pelas vielas da rua agora passo e vejo a criança fugir de medo ou chamar-me de vovô, e a menina moça chamar-me de assanhado, dá-me imensa vontade de esclarecer o ledo engano. Olha, sou jovem ainda, meu corpo não aparenta, mas será que vale a pena? Não, basta-me saber quem sou. No meu corpo ao quebrado e sem o encantamento de outrora, ainda habita a beleza do adolescente. Seguramente, ninguém acredita agora. Um grande abraço a todos vocês, lembrando que o programa estará no YouTube daqui a 2 horas e continua no Face, você pode vê-lo a hora que você quiser. E segunda-feira nós estaremos aqui de volta. Um bom fim de semana a todos.